Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do IBFcast, nessa série especial 40 anos do IBF. Nessa série especial que a gente está contando, né, a história dos 40 anos do IBF através da visão dos ex-presidentes, os presidentes que ajudaram a construir o IBF nesses 40 anos. Eu, Everson Fraga das Mercês, quem vai me acompanhar nesse bate-papo hoje, mais uma vez, o Buffon. Muito obrigado, Buffon. Everson, que eu agradeço pelo convite. Eu acho que esse é um episódio especial, né? Novamente, a gente vai falar não só sobre a gestão institucional do IBF, mas também sobre o passado do IBF e o futuro do IBF. E hoje nós vamos falar sobre o período de 2005 a 2007. E quem esteve presidente? Evandro Millet. Evandro, muito obrigado aqui pela tua presença e aceitar bater esse papo aqui, conhecer um pouco mais sobre o IBF, o que foi o IBF, viu? Não, obrigado, é interessante, quer dizer, foi muito importante aqui na minha vida no Espírito Santo participar do IBF, foi um momento de network para mim muito forte. Legal. Evandro, até antes da gente entrar de fato, como o Evandro ainda é presidente, como é que foi o começo desse namoro, desse relacionamento do Evandro com o IBF? Olha, foi por acaso, né? Na época tinha o Fernando Gadelha, que era superintendente dos Correios, era da diretoria do IBF na época, e jogando tênis com ele do Praia Tênis, ele saímos juntos, ficamos amigos e tal. Pô, por que você não entra no IBF e tal? Eu disse assim, eu não tinha referência do IBF, eu não sou economista de formação, por exemplo, então não tinha essa referência do IBF, era uma instituição que não estava na minha cabeça ali, ligado com isso. Eu disse, mas como é que é e tal? Tá bom. Como me interessava muito, quer dizer, eu tinha chegado no final de 99, eu cheguei do Rio de Janeiro em Vitória, isso era 2000 para 2001 mais ou menos e tal. E era interessante, assim, é interessante, porque é uma maneira de eu conhecer mais gente daqui e tal, era meio estrangeiro aqui no estado, né? Aí entrei, a princípio dentro da chapa tinha um lugar lá no Conselho Fiscal, entrei no Conselho Fiscal no IBF, dessa maneira. Aí a partir depois de um certo tempo, aí participando muito, eu fiz questão de participar das reuniões e o pessoal do Conselho Fiscal podia participar das reuniões direto com isso. Aí me convidaram para uma vaga que apareceu na diretoria, que eu não me lembro de quem era mais. Depois, no final da administração do Pedrinha, e aí ficou quem seria o próximo presidente, aí me indicaram e acabei virando presidente. Depois, 4 anos depois que eu cheguei em Vitória, eu virei presidente do IBF. E naquele momento ali, o IBF ele era voltado mais para a rede de relacionamento, como era tratado ali os conteúdos, as temáticas que envolviam os negócios. O que acontecia ali, que eu percebi, é o seguinte, era um ambiente de networking. Eu acho que era o grande trabalho que acontecia ali de referência do IBF era os almoços palestras. Os almoços palestras eram uma referência que tinha sempre. Que ali, vamos dizer assim, acho que não tinha outra entidade que agregasse todo mundo aqui no estado, empresários, executivos e tal, era ali. E todo mundo fazia o negócio, todo mundo de terno e gravata ali naquele ambiente, ficava um negócio, um almoço legal, sempre tinha, o governador, a presença de fora, alguém fazendo uma apresentação. Então eu tinha acho que era esse o ponto-chave, era aquele almoço palestra que tinha com a referência. Quer dizer, eu acho que o IBF tinha algumas características. Esse almoço era um network, mas também era o local onde as pessoas se reuniam, né? Se reuniam, por exemplo, quando havia um novo lançamento de algum programa novo da Suzano, da Samarco e tal, ali era como se fosse um ambiente de apresentação desse programa novo, era normal isso, né? Então o pessoal apresentava no IBF, né? E o IBF tinha característica, em São Paulo o IBF é muito executivo de finanças, né? E no Espírito Santo você não tinha executivo de finanças em número naquela época para compor um IBF. Então, na realidade, era uma entidade que agregava executivos. Então, eu não sou economista, não era da área de finanças, eu não era. Então, você é matemático, né? Matemático, formação em informática, e mestrado em informática e tal. Mas eu era executivo, fui executivo, empresário, entendeu? Então, acho que por esse lado aí. Então, o IBF tinha essa agregação. Não discutia finanças. A gente disse assim, olha, a entidade nossa, se for falar só de finanças, vai ficar pequenininha. Então, aí ampliamos a ideia era geral, pairava por todo mundo essa ideia de que tivesse alguma coisa mais geral de agregação disso. E tinha sempre essa ideia de trazer nomes fortes. Por exemplo, a minha posse, eu por acaso conheci o presidente do STJ, era amigo do meu pai e tal, e eu convidei ele para fazer, era presidente do STJ, do Ministério do Vidigal e tal.
E eu disse assim, olha, eu fui lá conversar, o convidado e disse assim, olha, vamos fazer uma palestra, a STJ não é finanças e tal, mas faz uma apresentação, eu disse para ele, faz uma apresentação sobre o impacto do direito nos negócios e tal, uma coisa assim, o que está acontecendo. Aí ele veio e fez um show, porque ele atraiu todo mundo interessado, encheu lá o ambiente lá de gente, todo mundo... Eu me lembro que tinha gente me ligando, deixa eu ir lá no aeroporto, pegar ele junto, ele chegou no jatinho e tal, fomos pegar ele no aeroporto e tal. Então, foi um sucesso na época. Mas havia essa ideia de a posse do novo presidente, era importante trazer alguém importante, alguém que tivesse um nome nacional para fazer e tal. Então na posse foi isso. E depois, nos almoços palestras, a gente convidava as pessoas que tinham alguma relevância que pudesse, e sempre vinha um governador, vinha participar, tinha políticos e tal, os empresários todos, então o negócio que enchia era interessante. Para o Evandro, como profissional, o IBF, estando como presidente do IBF ou estando como associado do IBF, isso foi importante para a tua carreira, inclusive para a tua chegada no Espírito Santo? Foi fundamental, porque nós tínhamos, quer dizer, isso aí, o fato de eu ser presidente e ali ser um ambiente que atraía empresários executivos, eu comecei a conhecer vários empresários que eu não conhecia, né? Várias relações com várias pessoas, e você convidava gente e ia pedir patrocínio para todo mundo, aquele negócio todo, aquela guerra de patrocínio. E naquela época nós fizemos uma certa mudança, do perfil, foi uma tentativa de mudança, acho que o Sotelino depois fez uma maior ainda lá adiante, né? Mas o pessoal parava, ele é um grupo de interessados ali, não tinha uma agregação, né? É um grupo de pessoas que se juntavam ali para ajudar para fazer a coisa acontecer. Aí eu tentei, uma coisa que eu recriei, que nós de alguma forma tinha parado, que eram os encontros socioesportivos, feitos ali em Pedra Azul, né? Então nós retomamos, e a participação, e retomamos esse encontro socioesportivo, que era um negócio legal, chamava todo mundo, fazia o negócio era valorizado. E participando do encontro nacional na Bahia, participando do encontro, chegamos uma vez, num desses anos que eu participei, nós chegamos a contratar um avião inteiro para levar, sei lá, não sei quantos casais, acho que era a maior delegação. A maior delegação depois de São Paulo era a delegação do Espírito Santo. Do Espírito Santo, todo um bocado de gente. E dessa história aí eu comecei a convidar alguns amigos e tal, vem pra cá, entra no e aí juntando com a história do esportivo, e ajudava a trazer o pessoal. Tanto é que, por exemplo, os 3 presidentes que me seguiram entraram comigo. Foi a Denise, o Geraldo e Sotelino. Entraram por convite meu, entraram no IBF, né? Entraram no IBF. Os três que me seguiram aí foi para mostrar a renovação que houve ali. Que legal. Nesse momento aí de trazer gente, acho que deu uma subida de nível assim, nas pessoas que estavam ali na diretoria. Foi legal. E para mim foi fundamental isso, porque eu tinha chegado no final de 99 para 2000, aí eu conheci um monte de gente realmente, cara. Me ajudou muito. E coincidiu porque eu entrei na mesma época que eu entrei, eu também fui eleito para a diretoria do Sebrae. Foi no mesmo momento, final de 2004. Fui convidado para assumir a diretoria técnica do Sebrae. Então juntou as duas coisas. Eu exerci o IBF juntamente com os primeiros 2 anos do Sebrae também, foi ali. Legal. Você, como o presidente, ele deixa ali o seu estilo de liderança, né? E falar de você não tem como não falar de inovação, né? Acho que todo mundo que conhece aqui o Evandro sabe, é a figura sobre inovação, que fala de inovação, sobre os seus textos, seus artigos. De alguma forma você tentou conectar, né, essa ideia de inovação, de tecnologia no IBF dentro da sua presidência? Como é que foi isso, né? Porque a gente acaba, né, trazendo o cacuete seu, né? Exatamente. É engraçado que um pouco antes eu fui presidente da CDV, cara, CDTIV hoje em dia, né? Ali eu fiz esse tipo de coisa que você está dizendo, né? A CDTIV não existia praticamente, aí eu trouxe a ideia de inovação para dentro, comecei a discutir o parque tecnológico, discutir com a Tec Vitória, então ali a prefeitura se embrenhou na história da inovação. Isso há 20 anos, hein, gente? Isso aí era 2002, eu me lembro que nós fizemos... Antes de 20 anos, né? 20 anos, né? É de 20 anos. Eu me lembro que nós fizemos aí, eu contratei um pessoal do Rio, que até hoje o Cláudio Porto, que faz projetos aqui, eu chamei o Cláudio Porto, que era amigo mesmo, eu falei, manda alguém, um consultor teu aqui, vamos fazer isso quando eu estava na CDTIV, vamos fazer
um planejamento do Polo de Software de Vitória, nós inventamos o nome assim, aí juntei um monte de gente lá, discutimos, saiu a carta de Vitória, para discutir esse negócio, para agitar, né? E aí tinha a história do Parque Tecnológico também. O Parque Tecnológico de Vitória é uma coisa que pairava no ar. E eu não sabia nada dessa história. Alguém me disse assim, olha, você tem que conversar com o Álvaro Abreu para contar essa história do Parque Tecnológico. Aí ele me contou a história. Aí a partir dali, lá na CDTIV, eu montei uma maquete, fiz um trabalho para levantar aquele negócio lá. Desde essa época que eu mexo com isso. Mas no IBEF, particularmente, não tinha essa pegada por esse lado. A não ser que fosse das pessoas que tinham... nos almoços palestras você pudesse trazer alguém. Eu me lembro que eu trouxe um cara importante na área de sustentabilidade, que era novidade da época de discussão, trouxe um consultor lá de Curitiba que eu conhecia para falar sobre sustentabilidade, o que estava acontecendo nessa área. Eu me lembro de outra palestra com o diretor da Vale, que tinha uma conexão muito grande com a China. Então vamos trazer essa história da China para o pessoal conhecer o que é. O Sérgio, esqueci o nome dele agora, mas o Sérgio, que era o diretor da Vale na época aqui, e ele veio falar como é que era o negócio da relação do Brasil com a China. Eles tinham não sei quantas vezes para a China, a Vale com esse relacionamento. Aí contou essas histórias. Eu me lembro de palestras assim, né? Que tinha alguma coisa que trouxesse uma novidade de formação, né? Também tivemos algumas coisas desse tipo de lançamento de um projeto novo. Aí eu me lembro do diretor da Petrobras falando sobre o crescimento das plataformas de petróleo, do crescimento da produção de petróleo aqui no Espírito Santo. A pessoa da Petrobras veio, um diretor na época, ele falou sobre isso. Eu estou me lembrando assim, aí eu não me lembro mais quais foram as palestras que houve naquela época, mas a pegada de tecnologia vinha aí, desse tipo de empresário de fora, de trazer alguma informação nova, né? Essa ideia que o IBEF era uma fonte de informações para o empresariado sobre o que estava acontecendo no mundo, no Brasil, de novidades e tal. A gente usava um pouco essa referência nessa palestra. Aí todo mundo ali, na confraternização, trocava figurinha com isso. Van, você falou, não era talvez o tema central, mas perpassava por todas as discussões, né? Inovação está sempre ligada, né? Não é como falar em economia, finanças, sem a empresa estar sempre inovando, né? Eu acho que talvez não era o tema central de alguns eventos, mas sempre estavam presentes, né? É porque esse assunto de inovação não era um assunto na pauta. Eu me lembro, por exemplo, dessa época, quando eu estava no Sebrae, eu fiz o curso de Conselho de Administração do IBGC. Eu sou conselheiro do IBGC, Conselho de Administração pelo IBGC. E eu fiz esse curso em 2008. E no curso você discutia, o papel do conselheiro era finanças, né? E eu me lembro discutindo isso lá no IBGC. Vem cá, não discute nada sobre inovação, não discute nada sobre estratégia, como é que fica esse negócio aí? E o pessoal depois mudou. Hoje em dia é isso forte na discussão dos conselhos de administração. Mas esse assunto inovação era um assunto meio... Essa palavra inovação não é dessa época, ela pegou força depois. Mas 2002 e tal, 2003 não tinha essa força que tem hoje em dia. Então era um negócio de tecnologia e tal, mas não tem vaga. Eu acho que o termo mais utilizado era tecnologia, né? Tecnologia. Inovação é muito mais abrangente do que tecnologia, né? Eu mexi antes, eu tive empresa de consultoria na área de qualidade. Qualidade tinha a história de ISO 9000, qualidade total. Foi uma época a década de 90, foi uma década de que foi isso forte no Brasil, um programa brasileiro de qualidade e produtividade. Então acho que deu até um salto nas empresas brasileiras nessa discussão. Trouxe muito essa profissionalização da empresa brasileira, principalmente na área de indústria, né? E eu me lembro que em 2002 teve um congresso aqui, eu escrevi um artigo que dizia assim, inovação, os novos rumos da qualidade, né? Porque era um negócio que a qualidade já precisava essa pegada nova, né? Que a qualidade foi uma coisa importante, mas a inovação já era o próximo passo da conversa das empresas em geral. Isso era 2002. Né? Mas o assunto inovação era um assunto que não estava na pauta. De 2005 a 2007, a gente conversou com o Pedrinho, né? E ali o Pedrinho ele comentou sobre... O primeiro foi o ano que, na presidência dele, o primeiro governo Lula, o primeiro governo Paulo Artung aqui no estado, né? E aí você, em 2005, assume o IBEF em uma questão mais, vamos colocar ali um pouco mais, aspas, tranquila, do que tange a questão política aqui, né? Ainda estava ali... Mas pegou ainda o segundo governo Lula e o segundo governo Paulo Artung, né? Então, a continuidade desses governos.
o impacto disso para os negócios naquele momento, 2005, 2007. O que os executivos eles discutiam nessa época sobre essa relação política e o impacto no empresariado? Olha, eu acho que o IBEF, de alguma forma, ele fugiu um pouco da discussão política, como para não politizar a instituição. Não era uma pauta que tivesse discussão como tem hoje, né? Naquela época, por exemplo, surgiu, lá com o governo Paulo Artur, surgiu o Espírito Santo em Ação, foi aquela mobilização toda da mudança da política aqui do Estado e tal. Então, o IBEF fazia um papel um pouco de trazer informação, era mais isso do que se envolver na discussão política. A gente não participava do Espírito Santo em Ação, não participava dessas entidades ou da discussão política de uma maneira geral. Não era uma pauta que tivesse. De alguma forma, talvez a gente até fugisse um pouco disso, para não... Sempre tem polêmica e você acaba criando a ideia de ser apolítica, uma instituição dessa, no sentido de que você não tomar partido fica uma coisa complicada para a instituição, que ela acaba tendo brigas internas. Então acho que era um pouco essa preservação. Era mais network, controle, agregação de gente, informação e... Era mais esse aspecto. E no termo de informação, né, de conteúdo ali, desses almoços, como é que era visto o tema produtividade? Né? Naquela época já se falava muito sobre aumento de produtividade, inovação, você falou que ainda não era o eixo central, né? Mas a produtividade, a competitividade dentro do ambiente ali do empresariado do Espírito Santo. Olha, também esse assunto da produtividade é um assunto talvez... Não sei se é mais recente, claro que a produtividade não é da agora, essa discussão. Mas não passava ali, não era eu acho que o Espírito Santo não estava nessa discussão tão forte, não era... Era um período de recuperação depois daquele trauma todo político da situação anterior. Então acho que tinha mais uma coisa de liberação, de uma coisa para respirar melhor. Tá no período de respiro, então, olha. Respirar melhor do que discutir mais profundamente esses temas que eu vejo forte hoje, a renovação que houve no IBEF, trazer a participação política, mas uma presença e tal, mas não tinha essa pegada, era mais relacionamento do que uma participação política, foi se mudando ao longo do tempo, né? As empresas utilizavam isso, os executivos usavam essa ambiência do IBEF justamente para, às vezes, até fazer negócio ali, né, entre os executivos. Fazer negócio do executivo, a apresentação das novidades, esse lançamento das coisas novas que estavam acontecendo. Boas práticas entre as empresas ali, se tinham isso? Troca de boas práticas? Tinha nesses ambientes, do almoço palestras e nos eventos que se fazia. Principalmente nos almoços palestras, que eu acho que era o tipo de atividade que se fazia muito forte nessa aí. E o engajamento, né? O engajamento dos associados, o engajamento da diretoria que você presidiu ali. Como era o engajamento? Porque hoje a gente estava até comentando, né? Hoje são mais de 90 pessoas trabalhando diretamente, né, dentro do IBEF, fora os mais de 400 associados ali. Como era o engajamento, né, dos associados e da diretoria como um todo ali para o trabalho do IBEF? A diretoria acaba sendo muito concentrada na presidência, era um negócio desse tipo. Não tinha essa presença, era um negócio ainda precário, talvez, né, no relacionamento. Então você tinha essa agregação. Então você tinha para o evento lá na Bahia do Nacional, aí juntava todo mundo, aquela festa, tal, em Pedra Azul, e as reuniões. Mas não tinha essa pegada política, discussão sobre economia, não acontecia aqui dentro. Depois começou a fazer os grupos, mas não foi na minha gestão. Minha gestão, o que eu marco muito é a renovação das pessoas. É isso que eu ia te perguntar, Marco. Essa ideia de trazer a renovação, que eu falei, os 3 presidentes que me seguiram foi gente que a gente trouxe aí, acho que cresceu o padrão de pessoal na diretoria e dos associados, a gente agregou mais gente que tinha um nível maior de presença na economia do Estado. E isso você sente que fortaleceu o IBEF para chegar ao IBEF que é hoje? Essa qualidade no que tange as pessoas dentro do IBEF? Com certeza. Quer dizer, depois disso teve uma renovação, esse tipo de renovação das pessoas, depois teve o tipo de renovação da geração que assumiu, essa geração mais recente que assumiu com Pedro, com vocês, que ocupou um pouco acho que foi interessante esse rejuvenescimento do IBEF, mas essa ampliação do papel, essa discussão que tem de economia, esse negócio é uma coisa que foi mudando ao longo do tempo. Mas para acontecer isso, você precisa ter base sólida, né? Base de gente, de crescimento, de gente participando. Eu acho que
Foi uma construção. Foi uma construção. Cada período vai solidificando algumas posições, vai tendo mais gente, o nome vai se fixando, a importância da instituição. Era a única instituição que fazia coisa dessa segregação. Você tinha a Anchante, tinha alguns eventos ou outros naquela época, mas era precário. O IBF é que ele ocupava em todo o setor, não era só finanças, era todos os setores. É importante que cada diretoria, né, cada ano que passa, vai sedimentando para que a nova diretoria, a nova gestão faça melhor, né? Então é preciso que tenha base forte para crescer, né? A novidade que teve foi o convite meu para a primeira mulher que assumiu a presidência, talvez a única, que é a Denise, que eu convidei, eu pessoalmente convidei a Denise para assumir. Ela trabalhava no governo, acho que era presidente da CETURB na época. E eu disse assim, Denise, assume aqui, foi a primeira mulher, então foi uma mudança até de gênero aí na composição da diretoria. Legal. Foi um negócio desse tipo. Eu me lembro que ela, até na posse dela, aquela ideia de trazer uma pessoa figura, na época era a Dilma. Dilma era chefe da Casa Civil, eu digo, traz a Dilma. Era chefe da Casa Civil, não tinha esse rolo todo que ela criou depois. Mas era a presença da mulher junto à presidência da República. Ela tentou, mas a Dilma furou, acho que na hora. Aí Paulo Arthur assumiu o discurso no lugar dela, no lugar da Dilma. Quando a gente fala de desafio, né, liderar uma instituição igual o IBF naquela época, né, em 2005 ali, 2007, qual é o maior desafio que você viu? O Pedrinho falou, olha, agora é contigo, e eu sei, putz, e esse é o desafio? Qual era o maior desafio ali? O desafio é manter a instituição e crescer o nome da instituição. Essa que estava dizendo, essa ideia de ter mais gente. Eu percebia da época que o perfil da diretoria, das pessoas que participavam ali, não era o perfil dos empresários tops do Estado, mas nós precisávamos subir um pouco o nível ali, porque eram agregados, eram pessoas que participavam ali, um grupo, tal, pequeno empresário daqui, dali e tal, não tinha essa presença empresarial mais forte como é hoje, né? Que você tem gente. Então não tinha essa presença. Então a ideia de subir o nível ali é uma ideia que me chamava a atenção. Aí os encontros socioesportivos eram um pouco para atrair essas pessoas para cá. Para atrair, para a gente conviver mais com essa gente e tal. No almoço palestra não, ia top. Todos os empresários do Estado participavam ali, todo mundo. Era uma coisa normal a pessoa participar disso. Né? Mas eu acho que esse desafio era isso, fazer crescer a instituição, subindo o nível de... E aí quando chega em 2007, você olha para trás e você vê esse nível, realmente aumentou esse nível, foi satisfatória essa construção? Foi, tanto é que é isso que eu te comentei, os três presidentes foram, exatamente. Porque é sinal de que teve uma renovação, né? Teve renovação, eles não estavam antes da diretoria, esses três. Não estavam. Entraram comigo, então, mas assumiram a posição e tiveram uma importância ali. Meu vice-presidente na época era o Luiz Wagner Kiep. Aliás, que é meu sócio hoje nas startups. Mas o Luiz Wagner representava institucionalmente a Águia Branca. Então a Águia Branca tinha uma presença ali, participava, ajudava, fazia essa... A Arcelor também, Pedrinho veio da Arcelor também. Então a Arcelor tinha uma presença, ajudava, apoiava financeiramente e tal, mas não tinha esse nível da diretoria, era um negócio que foi subindo aos poucos, talvez. Né? Foi essa ideia. Hoje a gente vê o IBF muito forte, né? Uma marca muito forte, não só no Espírito Santo, mas fora do Espírito Santo. A gente falou com o Pedrinho aqui, o IBF teve a cadeira, inclusive, no Nacional, né? Hoje, quando você olha para o IBF, né, para esses 40 anos, e saber que você presidiu, né, você ajudou a construir isso, o que mais te dá orgulho de ver hoje o IBF da forma que está? É orgulho que você perceber que o IBF tem uma importância hoje muito maior no Estado do que tinha naquela época. É uma instituição que participa, que tem presença, que é reconhecida e tal. Então para ser construído isso, houve um trabalho, foi aos poucos, né? Foi fortalecendo a situação, esse fortalecimento foi acontecendo aos poucos. Então, eu olho assim, minhas digitais estão aí no meio, né? Se aconteceu isso, eu tenho um pedacinho de participação nessa história toda. Então é por esse lado que chama a atenção. Agora eu vou aproveitar que a gente está com
a inovação aqui, né? Agora a gente vai entrar um pouco mais nessa contribuição da inovação na produtividade, já que é um tema atual, né, que você está trazendo. Cara, como é que você enxerga que o IBEF ele precisa, e nós, por que eu falo IBEF? Porque é o tema do ano, né? O tema, e eu digo que não é só do ano, né, Evandro? Acho que é um tema que sempre vai estar. O que a inovação ela pode contribuir, ou a tecnologia pode contribuir com essa produtividade? Certamente é uma referência. Quando você fala de produtividade, você está falando de subir o nível de educação, mas também melhorar o ambiente de negócios e tal. Mas a tecnologia é fundamental. A gente está vivendo esse tipo de coisa, né? Se você consegue fazer com inteligência artificial uma coisa muito mais rápida do que fazia antes, né? Eu escrevo meus artigos, depois eu evito escrever com o ChatGPT, porque fica uma assinatura. Hoje em dia você tem software que você passa isso, né? Passa o software lá e diz assim, 100% IA. Ele direto. Então eu evito escrever. Mas na hora de fazer uma imagem qualquer, é muito fácil. Diz assim, eu passo o artigo, eu desenho um negócio para mim aí que represente o que eu escrevi. Aí sai um espetáculo, beleza? Aí às vezes você entra com 3 vezes aquilo e sai uma coisa que eu não conseguiria fazer antes. Eu estou preparando uma palestra para a ArcelorMittal, por exemplo, também. Aí eu disse, eu vou fazer uma imagem assim e tal. Eu escrevo lá um prompt e sai a imagem. Então, é um negócio que é pequenininho aqui, mas é uma velocidade de fazer as coisas muito grande. E essa discussão, eu sou sócio de uma empresa, de uma startup de IA, né? Saída do pessoal saída do pessoal da UFS, mesmo grupo que saiu da Lume Robotics, a motora e tal, saiu uma terceira de IA corporativa. Então a gente discute muito isso e como é que essas coisas impactam na produtividade em geral na empresa, né? Com essa história dos agentes. Então, claro, se você tem uma empresa hoje que para atender os clientes, ela opera de segunda a sexta no horário comercial, você vai ter agentes que vão trabalhar a qualquer hora de madrugada, qualquer horário, qualquer coisa. Isso não facilita a vida de todo mundo? Certamente. E os chatbots estão ficando cada vez mais inteligentes para fazer as coisas, para conversar, para resolver problemas. Os agentes são para isso, os agentes de IA. E aí, claro que aumenta a produtividade, né? Não tem como não aumentar a produtividade. A discussão toda de desemprego de pessoal é uma discussão ainda que não solidificou ainda para que lado vai isso. Toda vez que tem uma mudança de tecnologia de propósito geral, ou a máquina a vapor, a eletricidade, os computadores e tal, isso tem um impacto nos empregos em volta, né? A dificuldade que se tem é que a coisa pode ser muito rápida. Essa velocidade, toda semana tem uma novidade. Então, de repente, você tem um IA que pode demitir 30 pessoas de uma vez num departamento, né? Então, isso, ao mesmo tempo, você tem a quantidade de gente sendo empregada para software, para cibersegurança, para desenvolver modelos, para treinar modelos, para cuidar de data center, para sei lá o quê. Tem um mundo novo aí que não dá para equilibrar se a quantidade de pessoas vai ser o jeito, vai ser do mesmo jeito. Agora, que há uma facilidade muito para você escrever as coisas, para você calcular qualquer coisa, para você fazer o Excel, você diz lá o que você quer e sai uma planilha. Então, as coisas são coisa que você demorava não sei quantos dias para fazer, você faz em um dia, ou faz em horas. Então, isso tem uma diferença grande. E o passo que está acontecendo da história da IA física, né? Exatamente. Então, agora você passa da IA software para IA hardware, né? Para IA hardware, física e mecânica. Aí, nessa hora, é que eu sinto falta. A IA física é o quê? Porque os veículos autônomos, a robótica e tal, tudo isso, os braços robóticos, tudo isso envolve mecânica, eletrônica e coisas se mexendo, se movendo e fazendo as coisas físicas, né? Isso aí falta engenharia no Brasil para isso. Os cursos de engenharia no Brasil a gente sabe disso, a evasão é muito grande, entram 100 alunos, se forma meia dúzia, tal. Todas as escolas estão fazendo esse tipo de problema aí. Isso não é valorizado. A tal da sigla STEM, né? Science, Technology, Engineering e Mathematics, a STEM, que é a formação nessa linha, é a formação muito tênue, as pessoas não têm, o ensino técnico é precário também. Então, eu não sei como é que a gente vai fazer, a gente vai ficar atrás o tempo todo. Se a novidade é a física, nós estamos lá atrás, nós não vamos acompanhar esse tipo de coisa. Como é que a gente resolve esse problema da engenharia no Brasil para ter
para formar mais gente do que forma de advogados no Brasil, que é um problema. Evandro, isso que eu ia te fazer essa pergunta como que está o Espírito Santo, né, dentro do Brasil, né, Espírito Santo como ente federado do Brasil, e o Brasil dentro do mundo nessa corrida aí de tecnologia, de IA, e o que a gente, como instituto ou como pessoas mesmo, a gente deve fazer para melhorar ou inserir melhor o Espírito Santo e as empresas aqui dentro desse ambiente. A absorção disso tudo, né? Como é que tá o Espírito Santo nessa absorção disso tudo que você comentou? Tem uma diferença grande quando você fala em tecnologia e inovação. Uma coisa é você usar a tecnologia, outra coisa é você desenvolver a tecnologia. São duas coisas diferentes, né? Você usar, todo mundo precisa usar. Agora, você é capaz de desenvolver, você vai sair o OpenAI daqui do Espírito Santo do Brasil? Né? Não vai. Então você tem de ter... O Brasil tem certas vocações para fintech. Por que o Brasil é bom de fintech? Porque o Brasil tinha uma inflação fantástica. Enquanto a gente do Brasil tinha de fazer um depósito de horas e tal, os Estados Unidos ficavam 3 dias para o cara fazer um depósito para um lugar para o outro, porque não tinha inflação, tudo bem. Pode demorar 2, 3 dias para fazer um depósito para o outro lado do Costa Leste para Costa Oeste. Né? Isso aí o Brasil ficou bom nisso. Ficou bom em fazer. Aí acho que sai desagou dessas fintechs que o Brasil tem boa. Toda hora aparece uma fintech nova abrindo na bolsa, fazendo IPO. Está exportando, né, fintech, né, Nubank, enfim, né, estão indo para os Estados Unidos, para o México, né? Eu acho que tem esse histórico. Então você formou muita gente mexendo com o negócio. Para você, com essa inflação toda, você precisa de gente o tempo todo mexendo com isso. Então o Brasil tinha um monte de gente treinada. Então, e todos os dinheiros ia para o mercado financeiro, porque é isso que acontecia. Então, acho que é isso aí que moldou essa história da fintech. Outro ambiente que o Brasil é bom, claro, que é a agricultura. Né? Então, se você conseguir fazer... embora eu achava que a partir da agricultura a gente podia desenvolver equipamentos, desenvolver máquinas e software e tal, voltado para a agricultura, agora, muito equipamento desses são estrangeiros. Né? Talvez se tivesse um trabalho específico no Brasil, né, de crescimento de aproveitamento da tecnologia para isso. Aqui no Espírito Santo você tem alguns grupos aí. Você tem o grupo de IA do professor Alberto ali, que saiu de onde a startup que eu sou sócio saiu dali. Tem um grupo forte. Por que não patrocinar isso mais? Por que apoiar? O Fundo Soberano poderia fazer uma coisa. Você pega o Fundo Soberano, que separou 250 milhões para startups, não gastou 100. Por que não gastou? Você quer os outros 150? 150 não mais, porque a inflação correu, então deve ter outros 200 lá, já, lá no Banestes. Por que você não consegue? Porque não acha. Então, houve até um momento de trazer empresas de fora que querem vir para cá e tal, que é interessante trazer empresas de fora para vir para cá. Mas agora, aqui você não tem. E aqui falta, por exemplo, as startups saídas, que me incomodam, a startup saída da bancada dos pesquisadores, que se chama de Deep Techs. Né? As Deep Techs. Eu passei, eu sou consultor do Sebrae Nacional para Deep Techs, para os projetos que tem. Foi feito no Brasil um projeto grande. Tem uns 250 startups Deep Tech sendo apoiadas, né, a partir de projetos de pesquisadores. Tá? Tem 2 de Espírito Santo. Por que não dizer 30? Tem que fazer um trabalho com isso, para ter 30 competindo, participando e tal, fazendo biotecnologia, desenvolvendo coisa para o agro, para a saúde e tal. É uma área difícil, mas é o próximo passo. É mexer com robótica, mexer com biotecnologia, com nanotecnologia e tal. Então Por quê? Porque os fundos de venture capital não gostam, porque não escala rápido. Demora muito tempo fazer o projeto de biotecnologia. Então ela não escala rápido. E os normalmente os fundos são de 10 anos. Os fundos de 10 anos você tem de investir em 5 e desinvestir mais 5. Então não dá tempo de fazer. Então você pega todo mundo que é SaaS, Software as a Service, essas coisas que escalam rápido para apoiar. O mesmo pessoal diz. Agora, a gente pode fazer uma coisa, o Fundo Soberano podia ter uma campanha para uma parte desse dinheiro ser para desenvolvimento de startups mais de deep techs, hard techs, sair da engenharia, coisa sair da bancada e coisa sair da engenharia, fazer robótica para fazer projetos desse tipo, máquinas, equipamentos e tal. Eu sou sócio, eu gosto todo do assunto, porque eu sou sócio de uma de IA, uma de IoT, uma de divisão computacional e uma de equipamentos de kits educacionais para laboratórios e tal. Então, tudo tecnologia desse porte aí. Ou é física ou é software, mas coisa de ponta. Porque eu gosto desse negócio. Então, de 2005, né, de 2005 a 2026, vamos colocar aí esses 20 anos, 21 anos aí,
o negócio, a empresa mudou, né? Isso aí tá pela transformação tecnológica, transformação digital, Isso. empurrou a mudança de como as empresas se posicionam. Imagino eu que na sua presidência do IBEF, em 2005, 2007, você falou startup quantas vezes nos eventos? Né? Então mudou. O que você como ex-presidente e conhecedor da inovação, dessa temática e que acompanhou essa transformação, o que você nos dá de conselho de que o IBEF precisa trabalhar? Por exemplo, você falou da questão dos engenheiros, né? O que nós precisamos trabalhar como IBEF para proporcionar isso para o Espírito Santo e para o ambiente empresariado? Eu acho que trazer essa discussão, né? Trazer a discussão. Se você trouxer, por exemplo, o presidente do IPT de São Paulo, ele escreve no LinkedIn muito bom, gosto muito dele, o Anderson, esqueci o sobrenome dele, mas o LinkedIn dele é ótimo, é o presidente do IPT de São Paulo, discutindo esse tipo de problema. O que você faz? Trazer um cara desse aqui, eu acho que é importante para provocar, né? Você tem uns núcleos aqui no Espírito Santo, você tem um laboratório de fotônica na UFES, legal. Você tem esse grupo de IA, do pessoal Alberto ali do LCAD, é um grupo legal. Você tem por exemplo, uma vez me convidaram, como eu fazia o programa de vez em quando eu entrevistava algumas pessoas dali, me convidaram para ir ter um evento sobre biossegurança na UFES. Aí eu cheguei lá, fui lá ver. Pô, tinha multinacionais de agricultura, tinha gente do Brasil inteiro. Aí eu soube o seguinte, que o Espírito Santo é a referência nacional em biossegurança. Discussão de biossegurança na alimentação, etc e tal. Está lá escondido lá no canto. Ninguém sabe. O pessoal atua nacionalmente, né? Tem um nome nacional, mas aqui não se aproveita isso como uma referência. Então, até o artigo que eu estava escrevendo nesse fim de semana era a história do H1, H2 e H3, né? A gente está discutindo o nosso H1 e H2, a história dos horizontes de inovação, né? Essa expressão que se usa. E nós estamos discutindo logística, porto aqui, não fica mais essas coisas, ferrovia, estrada, o nosso assunto é esse. Mas nós estamos discutindo muito pouco quais são as empresas de maior valor no mundo. São essas que estão aí, a NVIDIA, a Microsoft. Por que nós não estamos... Cadê o data center? Que o pessoal todo do Brasil inteiro está brigando por ter um data center, cadê o nosso? Né? Tudo bem que eu vi até no jornal o pessoal que quer trazer uma fábrica de alguma coisa da GWM, que alguma coisa na área de eletrônica trazer para cá e tal, mas trazer um pouco mais isso. As universidades aqui, a UFES não é referência nacional. Isso devia ser, provocar mais isso, né? A UFES está lá, se você pega a classificação da UFES, está lá, sei lá em que lugar, 20º lugar, sei lá, tem a Universidade de Goiás. Por exemplo, quando você pega IA, talvez as referências nacionais fortes, Uberlândia, Goiânia, são referências nacionais em inteligência artificial. Né? Claro que São Paulo, sem dúvida, né? Mas a gente podia ter mais essa pegada aqui do H3, do futuro e tal. Essa negócio do startup do Fundo Soberano, fundamental, importante e tal, mas tem mais coisas. As histórias da engenharia, a história das deep techs, das hard techs. E a FAPES tem um trabalho importante. A FAPES tem feito um monte de editais aí, patrocinando empresas e tal. Tá legal, tá subindo, tem uma presença forte aí. Mas por que Santa Catarina e Pernambuco desenvolvem? O que eles têm mais que a gente? Eu me lembro que eu trouxe o Silvio Meira, aquele do Porto Digital. Teve no ano passado. Aqui, E almoçando com ele, ele dizia assim, vocês têm uma coisa que nós não temos em Pernambuco, que é as grandes empresas, nós não temos isso lá. E mesmo assim desenvolveram, a partir da Universidade Federal de Pernambuco e do apoio de governo municipal e estadual, desenvolveram aquilo lá que tem um nome nacional hoje em dia. Santa Catarina também, em torno da universidade e tal, e juntando os empresários todos aqui. A gente avançou muito nessa coordenação aqui no estado. Mas talvez falta isso. A gente está concentrado mais em resolver os problemas passados, né? 262, 101, ferrovia, 118. A gente tá com essa coisa aí. Mas essa história do mundo digital ainda está lá não está na pauta direito. Tá um pedacinho da pauta. Né? A gente estava comentando aqui no outro podcast sobre a agenda antiga, né? Que era do Espírito Santo. A BR-101, o aeroporto, Porto de Vitória... Isso, de alguma forma, tá encaminhado, né? A gente tem um bom aeroporto hoje, né? A BR-101
tá aí sendo Por demitando duplicado. da saída, tem um negócio aí legais, né? Mas a gente precisa realmente focar aí no futuro, que não são só isso, né? Então, tecnologia, inovação. E aproveitando, né, esse ano a gente vai fazer um fórum de inovação, né? Está chegando já. Tá chegando, exatamente. Um IBF, um fórum. Aí eu vi, da voltado. semana que vem logo, talvez, Isso, esses dias isso aí aí. agora. Isso aí. Eu acho que pode ser um bom início, né, dessa discussão que você tá provocando aí. Eu fui agora que praticamente eu me mudei minha base para São Paulo, por causa dessa história das startups. As startups. Eu vou ficar na ponte aí. Aham. Por quê? Quando eu chego em São Paulo, eu vejo assim, a gente fala muito, nós somos bons nisso, somos bons naquilo, até para a autoestima do capixaba, a gente levanta essa discussão. Mas nós somos 2% do PIB do país, lá é 40%. Cada conversa que a gente tem lá é um negócio monstruoso. Eu fui conversar com o Centro Paula Souza, que é o Centro de Educação Técnica lá de São Paulo. A gente ouve falar Centro Paula Souza, e você deve, o que é isso? No Centro Paula Souza é o seguinte, são 250 escolas técnicas e 70 faculdades tecnológicas dentro de uma mesma instituição no estado de São Paulo todo. O que é isso? Esse é um negócio monstruoso. Não tem tamanho, nós não temos noção do tamanho das coisas, tá? E eu acho que essa conexão para São Paulo falta. Nós vimos uma coisa. Eu estava discutindo isso com o pessoal da MCI, da Mobilização Capixaba para Instalação. Eu até me propus a fazer isso, ficar em São Paulo fazendo uma ponte. Né? Lá você tem o Cubo do Itaú, tem Nova Bra do Bradesco, você tem Distrito, você tem Parque Tecnológico em 15 cidades, tem Parque Tecnológico em toda a cidade lá. Né? O Senai de lá está fazendo um centro de São Bernardo do Campo com 50 mil metros quadrados para desenvolvimento tecnológico. Então, são coisas que a gente tem de conectar mais. As empresas daqui têm que estar sabendo o que está acontecendo lá e aqui para ir lá. Tá? Às vezes eu vejo o movimento, pessoas assim, nós vamos para o exterior, vamos fazer um programa com a Alemanha, vamos fazer um programa com não sei aonde. Pô, mas vem cá, você foi para a Alemanha, mas não foi para São Paulo. Não é para a Alemanha? Ainda tateando com a Alemanha, que essa aproximação com São Paulo, então, que eu fico vidrado com esse negócio, porque assim, é lá que as coisas estão acontecendo, as oportunidades e tal. Se você conseguir fazer botar o pé lá dentro, eu acho que é um passo fundamental para a gente fazer essa transição tecnológica. E, Evandro, falando aqui dos 40 anos do IBF, o que você deixa aí de uma mensagem para quem acompanha, né, o IBF, sobre ser associado do IBF, né? Qual a mensagem que você deixa para os nossos associados? Né? Diante do estado de um ex-presidente aqui, né? Que inclusive está muito ativo ali no grupo de associados, qual a mensagem que você deixa para esses associados, sabendo e entendendo o IBF de outro lado, né? Sido presidente? Olha, eu acho que quer dizer, a vontade de participar, de envolvendo de grupo, de envolvendo com outras pessoas, participando das discussões, tendo temas específicos para ser discutido, e eu acho que é o crescimento pessoal, se a pessoa participar. Se tiver boas palestras, bons eventos, né? Tem lá tem um evento de Pedra Azul, tem um evento aqui, tem palestra toda hora, tem grupos discutindo coisas e tal. A pessoa participando, ela cresce sozinha. Então é importante ela estar conectada com outras para fazer coisas, né? Essas conexões eu valorizo muito essa discussão. Na área de inovação a gente discute sempre os ambientes de inovação. E eu me lembro, por exemplo, o surgimento do PicPay para mim é uma referência. Uhum. Eu vivi isso porque eu era diretor do Sebrae e a gente queria fazer um centro ali na Tec Vitória para desenvolvimento de tecnologia de projeto de máquinas. Aí nós trouxemos um pessoal de Conha que desenvolvia projeto para granito, está dentro ali da Tec Vitória, com equipamentos que nós compramos junto com a Prefeitura de Vitória e tal. Eles queriam desenvolver uma máquina multifios, que era novidade na época. Então a empresa foi para lá, a empresa de Conha. E aí o que aconteceu? O Diogo, por exemplo, que era filho do dono dessa empresa, se juntou com o pessoal de software de outra lá e saiu o PicPay dali dentro, pelo fato de estar no mesmo ambiente ali, não tinha nada a ver um com o outro. Esse projeto não deu certo, o projeto dele lá da máquina e tal, que não conseguiu, mas saiu o PicPay dali dentro. Então esses projetos aí, o Parque Tecnológico que o pessoal da Serra está fazendo é fundamental. A gente precisa pegar a Cidade da Inovação, por exemplo, que está aberto lá. Por que não se injeta um negócio de dinheiro lá para aquele negócio acontecer? O Parque Tecnológico de Vitória é a Cidade da Inovação. É aquele ambiente que está lá vazio, o galpão já foi entrar lá dentro? Um galpãozão enorme,
com espaço para fazer e está lá rolando há algum tempo que não precisar do empurrão da prefeitura e do governo do estado para fazer aquele negócio transformar numa coisa como é a CAT lá em Santa Catarina. Já viram a CAT lá em Florianópolis? Que é um galpãozão desse tipo, onde as empresas, investidores e fundos e startups, está tudo lá dentro, empresários e tal, participando e fazendo esse ambiente de inovação que discute e sai coisas interessantes. Aqui precisa de umas coisas mais fortes desse tipo, fazendo isso. Então, aí você perguntou a mensagem para os associados. A mensagem para o associado é participar dessas coisas, participar da discussão, trazer ideias e ouvir ideias. E acho que Perfeito. É o ambiente para isso. Evandro, muito obrigado aqui pela nossa conversa, por ter também, né, aqui estamos agradecendo também por ter contribuído, né, na história dos 40 anos, a construção dos 40 anos do IBF. Tenho certeza aí que toda a construção que vocês, ex-presidentes, fizeram dentro do IBF, fez o que o IBF é hoje e vai fazer o que o IBF ainda vai ser no futuro, muito maior ainda. Então, obrigado aqui pela nossa conversa de hoje, viu? Tá certo. Obrigado a vocês pelo convite. Buffon, muito obrigado aqui por mais uma vez me acompanhar nesse bate-papo. Pessoal, que eu agradeço, sou muito grato por participar de mais um ótimo debate. Perfeito. E você que nos assiste, está nos ouvindo aí nas plataformas, estamos no YouTube, estamos no Spotify, acesse nossas redes sociais também ali do IBF. Além dos conteúdos aqui da série de 40 anos do IBF, nós também temos os conteúdos conteúdo técnico aqui, voltado para conteúdo técnico. Então assista os nossos episódios, fique por dentro de conteúdo qualificado e nos vemos no próximo episódio. Esse podcast tem o apoio dos mantenedores do IBF Espírito Santo, sendo eles Categoria Diamante, ArcelorMittal, Apex, Banestes, Cezam, Coabriel, Focap Business School, Med Senior, Cicobi e Vale. Categoria Master, Futuro Apex. Categoria Sênior, Almeida e Pandolfo Dinâmico Advogados, Beta Rede, da Luz Risk Nemer Advogados Associados, Grupo Expertise e Muda 365. Categoria Pleno, Bianco Gres, Finamore Simone, Gran Torto, Grupo Águia Branca, Grupo Estel, Machado Mazei e Pinho Advogados, Mitra, Tercasile Armazém Gerais e Time Now. Mídias parceiras, Rede Tribuna, Grupo Sim, Rede Gazeta, Rede Vitória e Rede TVS. Apoiadores, Ativação, Fervo Digital e Cato, Consultoria e Treinamento.